E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre a classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas como abertas, fechadas e mistas. Uma cadeia mista, ela tanto tem uma parte aberta como tem uma parte fechada. As cadeias, elas podem ser normal ou ramificadas, saturadas, insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. Vamos aos exemplos. Os primeiros compostos que eu tenho aí na parte de cima, se você prestar atenção, eles apresentam extremidades, certo? Pontas. Isso indica que a cadeia é aberta. Já os compostos que estão mais embaixo, os carbonos se ligam de tal forma que você observa um ciclo, né? Não tem pontas, não tem extremidades. Se você pegar como exemplo aí o benzeno, esse composto ele não tem extremidades, é uma cadeia fechada. Já o composto que está mais embaixo, ele apresenta tanto uma parte fechada como uma parte aberta. Então essa cadeia ela é mista. Uma cadeia também ela pode ser normal ou ramificada. E aí a gente precisa entender a diferença de cadeia carbônica para cadeia principal. Cadeia carbônica são todos os carbonos que você observa em um composto orgânico. Já a cadeia principal não. Você tem que encontrar ela. Geralmente a cadeia principal é a que apresenta a maior sequência, mas tem outras características. Se você olhar o composto que está mais em cima, o C4H10, essa cadeia, os carbonos, né, que estão aí ligados, todos esses carbonos fazem parte da cadeia carbônica. E também a cadeia principal coincide. A cadeia principal coincide com a cadeia carbônica. Se você observar o composto que está mais embaixo, vai existir uma diferença. Como eu falei, a cadeia carbônica são todos os carbonos que você observa no composto. Já a principal não. Geralmente é a que apresenta a maior sequência. Você começa a numerar das extremidades, de uma extremidade à outra. E aí, os carbonos que estão aí circulados, né, com a cor vermelha que estão marcados, né, esses carbonos fazem parte da cadeia principal. E você observa que existe uma diferença. E os carbonos que estão fora? É o que a gente chama de ramificação. Então essa cadeia ela é uma cadeia ramificada, porque apresenta ramificações. Já o composto mais em cima não, é uma cadeia normal. Não apresenta carbono fora. A cadeia principal ela coincide com a cadeia carbônica. Uma cadeia ela pode ser saturada ou insaturada. E aí vai depender do tipo de ligação. Quando eu tenho entre os carbonos apenas ligações simples, como é o caso dos compostos que estão em cima, na parte de cima, todos eles apresentam ligações simples, ligações saturadas. Então essa cadeia é uma cadeia, todos eles apresentam cadeia saturada. Já os compostos embaixo apresentam duplas e triplas. Isso indica que tem a presença de uma insaturação. Então as cadeias aí são insaturadas. Agora cuidado, atenção. Esse composto que está mais em cima, ele apresenta uma dupla. Só que entenda, essa dupla ela não está entre carbonos. Ela não está na cadeia, no caso aí, ó, na cadeia que vai ser determinada como cadeia principal. Ele está mais em cima, né? A ligação é entre carbono e oxigênio.
e não carbono-carbono, a ligação dupla, né? Que indicam insaturação. Só que essa cadeia ela não é insaturada, ela é uma cadeia saturada. A cadeia ela também pode ser homogênea ou heterogênea. E aí vai depender da presença ou não de um heteroátomo. E o que é um heteroátomo? É um elemento diferente do carbono, né, entre os carbonos da cadeia. Quem são esses elementos? Os possíveis elementos? É o enxofre, é o nitrogênio, é o oxigênio, é o fósforo, é o que a gente chama de SNUP. Cada letrinha dessa representa um elemento químico. E aí, se você olhar o composto que está mais embaixo, você vai ver que o oxigênio está entre carbonos, no meio da cadeia. Então aí você tem a presença de um heteroátomo. Então o composto que está mais embaixo, a cadeia, é heterogênea. E os compostos que estão em cima, as cadeias são homogêneas. Agora, atenção, cuidado. Esse composto que está aí, que apresenta um oxigênio, né, que é uma ligação entre carbono e oxigênio. Veja que esse oxigênio ele está fora da cadeia. Então ele não, esse elemento ele não está entre carbonos. Então ele não é um heteroátomo. Essa cadeia aí é homogênea. Cuidado. Agora vamos ver como esse tipo de assunto ele pode ser cobrado nas questões. A primeira questão aí ela fala de um ácido que apresenta como composto esse que está mais embaixo aí, ó. E aí ele pede para você fazer a classificação da cadeia. Só lembrando, esse composto ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, não é? E a cadeia carbônica aí vai coincidir com a cadeia principal, certo? Então essa cadeia ela tem extremidades, ela não apresenta ramificação, não tem a presença de um heteroátomo. E cuidado com as ligações. Entre os carbonos as ligações são simples. Fica a dica aí, ó. Já na segunda questão, você tem aí compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. Se você contar, né? Se você observar aí a quantidade de cada elemento, você vai ver que em todos os compostos, né, eles apresentam 5 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então isso indica que a fórmula molecular é igual. Agora a forma como esses elementos estão ligados é que é diferente. Apresenta uma estrutura diferente. Só que ele quer que você classifique, né? Se a cadeia é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, se ela é saturada ou insaturada, ou homogênea ou heterogênea. A terceira também tem a presença de um composto e pede para você classificar. Já a quarta sai um pouco do assunto, até para medir aqui o nível de conhecimento. E ele pede para você encontrar o carbono quaternário. Entenda. Existem carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. O que ele quer é que você identifique em que parte do corpo aí, ó, desse nanokid, né, está presente o carbono quaternário. Entenda, o carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 carbonos. Valeu, galera. Até a próxima. E fica aí a dica.